Olá, famílias! Hoje nós vamos continuar conversando em torno do caderno Trilhas de Aprendizagens. Esse caderno é destinado às crianças de 4 a 5 anos e tem dicas de brincadeiras e interações para crianças nessa faixa etária. E conforme eu disse a semana retrasada, hoje nós vamos continuar com a mesma temática, ou seja, vamos falar sobre artes, especificamente sobre o desenho. O desenho, isso mesmo. Então, como a criança vê o mundo do desenho que você oferece a ela, é o que vamos ver. Comumente, entra-se no Google, faz uma pesquisa de uma casinha, imprime e dá para a criança pintar, conforme a imagem que vocês estão vendo na tela. Mas será que essa imagem condiz com a realidade da criança? É uma pergunta que deve ser feita e respondida na fase de planejamento. Vejamos, uma criança que mora num condomínio, onde só tem prédios, inclusive ela mora num apartamento. Então a realidade dela é um prédio. E na verdade ela nunca viu uma casa com telhado igual esse da imagem. E pode ser que a realidade desse desenho que você pesquisou no Google, imprimiu e deu para a criança pintar é de uma arquitetura europeia, onde as janelas são distribuídas dessa forma e aqui no Brasil não tenha nenhuma casa assim. Eu mesma nunca vi uma casa desse jeito, com 3 janelas desse jeito. Você pode se falar, não tem problema, eu entro na internet, mostro para a criança que as casas lá da Europa são assim. Ok, mas qual o objetivo? Qual a lógica disso? Tem que se perguntar. Aí tem alguns especialistas em educação que dizem: é para treinar a coordenação motora fina, somente isso. Digo, é um treino motor fino insignificante, porque não tem significado para a criança. A solução para esse grande problema é pedir para a criança desenhar a definição de casa para ela. Desenhar um cubo em cima do outro, colocar um portãozinho, uma janelinha. Mas vocês não moram nesse formato de casa? O vô mora nesse tipo de casa, nesse estilo de casa. A avó, o vizinho, ou o colega, ou no caminho da escola, ele viu. Mas essa é a realidade dele. A partir do desenho, você pode migrar para a realidade. Você terminou de pintar, de desenhar, pintou, você elogiou? Agora, o próximo passo é procurar na redondeza uma casa que parece com aquela do desenho que ela fez. Permita que a criança ela possa escolher a casa que parece com o desenho dela. Informe a criança que para construir uma casa é necessário desenhá-la. Desenha-se antes da construção. É um diálogo entre você e ela. Informe a ela, fale para ela isso. Vai lá no Google, pesquisa plantas de casa antes da construção. Mostra para ela, essa planta aqui. E olha essa casa agora, como ficou. Mostre para ela. Veja bem, tudo tem que ter sentido. Tudo tem que ser compreensível. Tudo tem que ser objetivo para a criança entender que tudo que você está oferecendo para ela faz parte da realidade dela. Faz parte do cotidiano dela. Nunca dê uma atividade para a criança só para passar o tempo dela. Dê uma atividade para ela aprender. Aprender. Desenho aqui, por exemplo, a criança desenhou uma casa. Aí quando você perguntou, onde fica essa casa? A criança, é a casinha do meu cachorro. É a casa do meu cachorro. Casa 3D, por exemplo, que eu confeccionei junto com as crianças, ali ao vivo e a cores, elas participando, foi fruto de diálogo entre a gente, que tipo de casa, como era um trabalho coletivo, lá no CMEI Casa Blanca 1, que tipo de casa que vocês gostariam de pintar, e aí elas foram falando, elas já estão acostumadas a fazer casinhas no papel, já vem fazendo, desenhando, pintando casinhas, Então, para elas, esse é o ideal de casa. Então, tem que respeitar também a opinião da criança, tá? Só que é assim, eu nunca dou desenho pronto para as crianças.
construir. E essa é a orientação que eu passo para vocês. Construa, deixe ela se expressar. E você vai mediando, entendeu? Vai indagando, vai guiando até ela se encontrar. Bom, um forte abraço. Foi ótimo estar aqui hoje com vocês e até amanhã.